Os gráficos que você vai ver hoje aqui levaram alguns minutos para serem gerados. Os dados levaram 20 anos para existir. O que trago hoje para você é a trajetória na corrida de um homem comum, cujos últimos 20 anos consecutivos praticando esporte acabaram transformando-o em um corredor incomum. O engenheiro civil Laerte, hoje aposentado, cujo perfil e entrevista serão publicadas no meu blog, iniciou o treinamento sistematizado aos 50 anos de idade, sem imaginar até onde a corrida poderia levá-lo. Ao longo dessas 2 décadas, atravessou fases completamente diferentes, momentos de evolução, auge físico, lesões, oscilações de performance, envelhecimento, mudanças na rotina de vida e até o retorno temporário ao trabalho já aposentado. E ainda assim continuou e continuará correndo. Agora, aos 70 anos, Laerte se prepara para a sua 15ª e última maratona, encerrando um ciclo construído com algo tão raro quanto o talento, a consistência ao longo do tempo. E talvez seja justamente por isso que os gráficos da trajetória dele contêm uma história tão interessante. Depois de 6 anos de treinamento sistematizado, 13 provas de 5 km, 46 provas de 10 km e 6 meias maratonas, o gráfico finalmente mostra o nascimento do Laerte maratonista, com sua estreia na distância em 2012, com 2 pontos muito importantes aqui. O primeiro é que esperar 6 anos ativos para estrear na maratona mostra que o atleta provavelmente nem iniciou sua trajetória na corrida pensando nos 42 quilômetros. A maratona surgiu como consequência natural de um processo construído ao longo do tempo e não como uma obsessão precoce. O segundo ponto talvez seja ainda mais importante. Laerte não estreou cedo demais. Num ambiente em que muitos corredores aceleram etapas e chegam rapidamente à maratona sem base suficiente, sua estreia aconteceu apenas após anos de adaptação, experiências competitivas e construção gradual de resistência. E isso ajuda a explicar parte importante da sua longevidade esportiva. A partir dali, a maratona deixa de ser apenas um desafio isolado e passa a ocupar espaço definitivo na vida dele. Entre 2012 e 2014, vemos uma fase muito ativa. Porto Alegre, Nova York, Las Vegas, Curitiba, múltiplas participações, viagens, experiências diferentes e envolvimento crescente com o universo das maratonas. Mais do que competir, Laerte passa a viver a cultura da maratona. Um dos episódios simbólicos dessa fase foi sobre a Maratona de Nova York, 2012. Prevista para 4 de novembro, a prova foi cancelada devido aos estragos causados pela super tempestade Sandy. Foi a primeira vez na história, em mais de 50 anos, que essa maratona não aconteceu. Cerca de 47 mil corredores foram afetados e o Laerte estava lá. O ano de 2014 também chama a atenção. Aos 58 anos, Laerte atingiu sua melhor marca na maratona e de maneira atípica para a nossa filosofia de treinamento e até contraindicada dentro do nosso padrão de trabalho, participou de 3 maratonas no mesmo ano. Os resultados foram progressivamente decrescentes, muito menos por perda de condicionamento ou declínio natural e muito mais pelas próprias contingências da maratona. E talvez isso torne essa fase ainda mais interessante, porque ela mostra um corredor mergulhado profundamente no universo da maratona, viajando, experimentando, aprendendo e construindo algo que mais tarde se transformaria em longevidade esportiva. Ele continuou, e isso certamente diz mais sobre ele do que qualquer recorde pessoal. Existe uma diferença importante entre fazer o melhor tempo da carreira e tornar-se o melhor maratonista possível dentro da própria realidade. E talvez essa seja a fase mais forte tecnicamente da trajetória do Laerte. Entre 2016 e 2019 observamos um corredor muito mais completo, mais experiente, mais eficiente, mais estratégico e mentalmente mais sólido. Aqui entram provas relevantes como a ASICS São Paulo, Golden Run, Barcelona e Florianópolis. O mais interessante é que o auge do Laerte não parece nascer de radicalização de treinamento. Pelo contrário, ele surge da combinação entre experiência acumulada,
regularidade, inteligência de carga, conhecimento do próprio corpo e maturidade emocional. Nessa fase, o corredor impulsivo praticamente desaparece. O Laerte maratonista passa a compreender ritmo, recuperação, distribuição de energia, tolerância ao esforço e, principalmente, os limites que não devem ser ultrapassados. E isso é algo muito característico do corredor master experiente. O auge deixa de ser apenas fisiológico, ele passa a ser estratégico. E aqui o gráfico mostra consistência durante vários anos. E na maratona isso vale muito. Todo maratonista master chega num momento em que a preparação deixa de ser apenas busca por evolução e passa também a ser administração das limitações naturais do envelhecimento. Na trajetória do Laerte, essa transição também aparece. Os tempos começam a subir, a recuperação muda, a musculatura exige mais atenção e o treinamento precisa se tornar cada vez mais estratégico. Mas o ponto mais importante dessa fase é outro. Laerte não abandona a maratona quando o corpo deixa de responder como antes. Ele aprende a negociar com ele. E isso muda completamente a relação com o esporte. Mesmo aposentado, chegou a retornar temporariamente ao trabalho, mostrando algo importante. Preparação esportiva nunca acontece isolada da vida. Ela precisa coexistir com rotina, responsabilidade, cansaço, envelhecimento e adaptações constantes. As panturrilhas passam a exigir atenção especial, algo bastante comum no corredor master, já que a capacidade aeróbia frequentemente envelhece melhor do que as estruturas musculares responsáveis pela absorção de impacto e produção repetitiva de força. Por isso, o treinamento precisa manter fortalecimento, prevenção, recuperação, controle da carga e manutenção funcional. E agora, aos 70 anos, preparando sua 15ª e última maratona, o significado da prova é diferente. A maratona passa a representar continuidade sobre uma trajetória sustentada, encerrando sua participação nas maratonas de forma lúcida, saudável, e o Laerte poderá seguir tranquilamente sua caminhada esportiva nas provas de até 21 km, agora com demandas fisiológicas mais compatíveis com essa fase da vida. E fica claro que a maior conquista dele quase nunca foi um pace específico, foi ter atravessado 2 décadas sem perder o vínculo com o esporte. A última maratona, então, ganha força simbólica enorme. Ela representa o encerramento consciente de um ciclo construído não por talento extraordinário, mas por algo muito mais raro, consistência ao longo do tempo. E talvez seja exatamente isso que transforma um homem comum em um maratonista incomum. Mas as maratonas contam apenas parte da história, porque entre uma maratona e outra existe algo ainda mais importante quando falamos de longevidade esportiva: a continuidade. E nenhum gráfico mostra isso melhor do que o das meias maratonas. Ao longo de 2 décadas, o Laerte participou de 35 provas de 21 km, atravessando diferentes fases da vida, do condicionamento físico e até da própria relação com a corrida. E existe um detalhe importante aqui. Enquanto que antes da sua estreia na maratona, ele treinou por 6 anos para estrear na meia maratona, ele treinou também sistematicamente por 13 meses, sem contar com o tempo de treinamento empírico antes disso. E me perguntando se há 20 anos atrás, por vários motivos, o ímpeto dos iniciantes pelas meias e pelas maratonas era bem menor, assim como o demover do corredor, a ideia de entrar precocemente nessas distâncias de prova era mais fácil, as 2 respostas parecem ser positivas. E com o Laerte parece que não erramos esse timing, tanto é que ele estreou a meia com um tempo de 1 hora e 42 minutos, ou um pace de 4 minutos e 50 segundos por quilômetro, aos 51 anos, o que revela uma base orgânica paciente, sólida e compatível com a distância. Perceba que os tempos oscilam, às vezes melhoram, às vezes sobem. Em alguns momentos aparecem ótimas performances, em outros, provas claramente feitas com um contexto mais preparatório, turístico ou de manutenção competitiva. E isso é que torna o processo mais humanizado, porque a trajetória de um corredor de longa duração raramente é linear. Ela acompanha a vida, o trabalho, as lesões, a motivação
o envelhecimento e as diferentes prioridades de cada fase. Ainda assim, existe algo impressionante aqui: a permanência. De 2007 até agora, o gráfico mostra um corredor que nunca se afastou das provas, mesmo com oscilações naturais de performance. Laerte permaneceu competitivo durante 20 anos consecutivos. E tem um ponto muito importante do ponto de vista técnico: a meia maratona parece ter sido a distância que mais sustentou sua longevidade esportiva. Isso faz sentido fisiologicamente. Enquanto a maratona cobra um custo muscular, articular e metabólico extremamente alto, especialmente após os 60 anos, a meia permite recuperação mais rápida, maior frequência competitiva, menor desgaste estrutural e manutenção mais sustentável da performance. Talvez por isso o gráfico das meias revela algo diferente do gráfico das maratonas. As maratonas mostram os grandes capítulos da trajetória. As meias mostram frequência e continuidade da vida esportiva. E existe outro detalhe interessante: mesmo após os 65 anos, Laerte ainda consegue entregar resultados respeitáveis para um corredor master, mantendo não apenas participação frequente, mas também vínculo competitivo com o esporte. E isso ajuda a desmontar uma ideia equivocada e comum, a de que envelhecer significa necessariamente abandonar objetivos esportivos. Na prática, o que muda não é apenas a capacidade física, muda principalmente a forma de se relacionar com o treinamento, com a recuperação e com as expectativas de performance. E é exatamente por isso que a transição futura para provas de até 21 km parece tão natural. Porque, olhando para toda a trajetória do Laerte, a meia maratona nunca foi apenas uma etapa intermediária entre corridas menores e a maratona. Ela sempre foi parte central da sustentação da sua vida esportiva. Agora vou te mostrar o gráfico da trajetória do Laerte, que cruza performance com volume de treinamento. E a partir de então, começaremos a enxergar não apenas os resultados, mas aquilo que sustentou esses resultados ao longo de quase 20 anos. A linha laranja mostra a curva dos paces nas 35 meias maratonas. A linha azul mostra os volumes anuais de corrida. E a primeira conclusão importante é a de que essa longevidade esportiva não parece ter sido construída por extremos. Ela foi construída por continuidade. O gráfico mostra um corredor que passou praticamente 2 décadas mantendo regularidade de treinamento, mesmo atravessando oscilações naturais de performance, envelhecimento, algumas lesões, mudanças de rotina e diferentes fases da vida. Em alguns momentos, o aumento de volume claramente ajudou na evolução dos resultados, como vemos entre 2014 e 2017. Entre 2007 e 2013, por exemplo, vemos crescimento progressivo dos volumes anuais, acompanhado de performances muito sólidas nas meias maratonas, culminando nos melhores momentos competitivos do Laerte na distância. E isso faz sentido. Nos primeiros anos de construção aeróbia, aumentar volume costuma produzir respostas importantes: melhora da eficiência cardiovascular, maior tolerância ao esforço, melhor economia de corrida e aumento da resistência muscular. Mas o gráfico também mostra algo importante: mais volume nem sempre significou melhores resultados. E talvez esse seja um dos pontos mais interessantes de toda a análise. Em vários momentos da trajetória, o Laerte conseguiu sustentar performances competitivas, mesmo sem atingir os maiores volumes da carreira. Isso sugere algo muito valioso no corredor master. Com o passar dos anos, experiência e inteligência de treinamento começam a compensar parte da perda fisiológica natural do envelhecimento. O corredor passa a depender menos de quanto treina e mais de como treina, como recupera, como distribui as cargas e como administra o próprio corpo. Isso aparece claramente após os 60 anos. Os volumes já não crescem como antes e, pelo contrário, decrescem gradualmente com um pico de queda e as performances declinam ligeiramente e junto, mas permanecem respeitáveis para um atleta master entre 60 e 65 anos. E aqui surge talvez uma das maiores lições do gráfico: a adaptação, porque o envelhecimento não exige apenas redução de carga, ele exige refinamento.
a recuperação passa a ter mais importância. A musculatura periférica, especialmente panturrilhas, nesse caso, exige atenção constante. O fortalecimento segue com sua importância. O treinamento deixa de ser apenas acúmulo de quilômetros, passa a ser gestão de desgaste. Outro detalhe aqui é que o segundo maior pico de volume coincide com a melhor performance, mas os outros maiores volumes anuais da carreira não coincidem exatamente com os outros melhores resultados absolutos nas meias maratonas. E isso desmonta uma ideia muito comum no esporte amador, a de que desempenho melhora de maneira linear apenas aumentando quilometragem. Na prática, principalmente no corredor master, existe um ponto de equilíbrio mais sensível entre estímulo, recuperação, disponibilidade física e sustentabilidade. Talvez seja justamente por isso que a linha azul do volume anual oscila ao longo dos anos, sem que a linha vermelha da performance despegue da mesma proporção. O que sustentou o Laerte por quase 20 anos não foi treinar cada vez mais, foi continuar treinando. E talvez essa seja a principal mensagem escondida dentro desse gráfico. A performance pode oscilar, os tempos podem subir, as fases da vida mudam, mas a consistência prolongada ainda continua sendo uma das maiores ferramentas, mais poderosas do treinamento de corrida. Esse é um dos gráficos mais interessantes na trajetória do Laerte, porque, olhando rapidamente, a maioria das pessoas provavelmente esperaria encontrar aqui uma linha de declínio constante. Quanto mais idade, pior a performance. Mas não foi bem isso que aconteceu. O primeiro fato que chama a atenção foi ele ter estreado na meia aos 51 anos, já com 1 hora 42 minutos, o que revela boa base preparatória. Manteve um platô de resultados superiores por 3 anos após a estreia e logo melhorou mais um pouco. Foram mais 5 anos praticamente estáveis, para depois encontrar sua melhor performance com 1 hora e 35 minutos. De modo que, dos 51 aos 60 anos, o Laerte não apenas se manteve competitivo, ele evoluiu. E isso ajuda a desmontar a ideia comum de que o envelhecimento automaticamente destrói a performance no endurance. Na prática, principalmente em corredores que começam mais tarde, experiência, maturidade aeróbia e inteligência de treinamento podem evoluir mais rápido do que o próprio envelhecimento fisiológico durante vários anos. E talvez esse seja um dos pontos mais interessantes do gráfico. Performance versus envelhecimento não aparece de maneira linear. A curva não despenca, ela oscila. Existem evoluções, platôs, pequenas quedas, retomadas, adaptações e diferentes fases de estabilidade competitiva. Isso torna o gráfico mais humanizado, porque a performance esportiva real não acompanha uma linha reta, ela acompanha a vida. Mesmo após os 60 anos, o Laerte ainda consegue entregar performances sólidas para um corredor master. E isso revela algo importante. O corredor experiente passa progressivamente a depender menos apenas da fisiologia bruta e mais de fatores como eficiência, estratégia, distribuição de esforço, recuperação, conhecimento do próprio corpo e maturidade emocional. Dos 65 aos 69 anos, o Laerte perdeu aproximadamente 8,7% de performance nas meias maratonas, uma média de cerca de 1,7% ao ano. O gráfico sugere um declínio de percentual esperado, gradual e bem preservado para um corredor master nessa faixa etária. Os dados mostraram que o envelhecimento existe, mas mostra também algo ainda mais interessante: o quanto é possível desacelerar esse processo quando existe consistência construída ao longo de décadas. Como vemos aqui, ainda que nessa fase não existe colapso, existe adaptação. Os tempos sobem gradualmente, mas o vínculo competitivo com a corrida permanece vivo. E talvez a questão mais interessante desse gráfico não seja quanto o Laerte perdeu com a idade, mas quanto ele conseguiu preservar ao longo dela, porque o aspecto mais impressionante da trajetória de um corredor master certamente não é continuar melhorando para sempre, mas continuar correndo, competindo e se adaptando por muito tempo. Ao longo desses 20 anos dos meus registros, Laerte treinou em média 48 das 52 semanas de cada ano.
A única exceção relevante foi em 2018, temporada marcada por uma cirurgia que reduziu significativamente as condições para os treinamentos. Considerando as 955 semanas de treinos executadas e analisadas, a frequência média foi de 4,1 treinos de corrida por semana, um número que permaneceu surpreendentemente estável ao longo de toda a trajetória. O Laerte evoluiu mantendo uma frequência relativamente constante, normalmente entre 4 e 5 sessões semanais. Não houve uma tendência clara ou picos expressivos de aumento da frequência ao longo da carreira, mas uma enorme capacidade de mantê-la. Outro dado chama a atenção: apenas 1/3 das semanas ficou abaixo de 4 sessões de corrida, e mesmo nessas ocasiões o treinamento raramente era interrompido por completo, já que o trabalho de força continuava presente por meio de 2 sessões semanais de musculação até 2015 e o circuito funcional de 2015 até o momento. Mais do que revelar quantas vezes um corredor treinou, este gráfico evidencia um dos pilares da sua evolução: a capacidade de manter uma rotina consistente durante décadas. Enquanto muitos atletas alternam períodos de grande dedicação com longas interrupções, o atleta construiu sua trajetória sobre a repetição contínua de semanas produtivas, ano após ano. O resultado é uma lição valiosa para corredores amadores. Grandes volumes e desempenhos relativamente expressivos normalmente não surgem de semanas isoladas de esforço extremo, mas da soma de milhares de treinos realizados com regularidade ao longo do tempo. Talvez o aspecto mais impressionante não esteja na média de 4,1 treinos semanais, mas no fato dela ter permanecido praticamente inalterada por 2 décadas. O gráfico sugere que essa evolução ocorreu muito mais pelo aumento gradual da qualidade e do volume dos treinos, e não pelo simples acréscimo de dias de corrida na semana. Em treinamento de corrida, os mesociclos são normalmente blocos de 4 semanas consecutivas de treino. Nesse estudo, foi identificado para cada temporada o mesociclo mais volumoso do ano, permitindo visualizar os períodos de maior carga concentrada ao longo da carreira. Os dados revelam uma evolução clara da capacidade de treinamento. Após 2008, poucas semanas dentro desses mesociclos ficaram abaixo dos 40 km. Em contrapartida, tornaram-se cada vez mais frequentes as semanas acima dos 60 km, evidenciando temporadas voltadas para provas de longa distância, especialmente meias maratonas e maratonas. Ao longo dos anos, surgem diversos blocos com picos semanais entre 60 e 70 km e em alguns momentos próximos ou chegando aos 80 km. Mais do que mostrar semanas isoladas de grande volume, o gráfico evidencia a capacidade de sustentar cargas elevadas durante períodos prolongados, característica típica de atletas que desenvolveram uma sólida base aeróbica. E agora vem a parte que considero mais interessante da análise. O que impressiona não é a semana de 80 km, mas o seguinte contexto: isso que vimos significa que o atleta não estava apenas atingindo uma semana de pico ocasional, ele estava convivendo com semanas relativamente altas durante um bloco inteiro de preparação. E essa é uma diferença enorme. Uma semana de 80 km pode ser fruto de entusiasmo. Várias semanas consecutivas entre 60 e 80 km são frutos de adaptação. Os maiores mesociclos variam com semanas entre 25 e 55 km. O foco parece estar na construção gradual da capacidade aeróbia e na consolidação do hábito de treinamento. Ainda não aparecem blocos sustentados de alta quilometragem. O cenário muda. Aparecem diversas semanas acima dos 60 km. É o período em que o corredor passa a demonstrar capacidade consistente para suportar cargas típicas de preparação para a maratona. Aqui estão os maiores blocos da carreira e semanas destaques de picos. O mais interessante é que esses valores aparecem repetidamente, ou seja, não foram episódios isolados. O organismo passou a reconhecer esse nível de carga como algo treinável e sustentável. Na minha visão, essa é a mensagem mais valiosa do gráfico. A evolução do corredor aconteceu baseada numa frequência relativamente estável,
ele aumentou gradualmente sua capacidade de sustentar volumes mais elevados durante blocos completos de treinamento. Isso conversa perfeitamente com o gráfico anterior de frequência semanal. Enquanto a frequência permaneceu próxima de 4 treinos por semana durante 2 décadas, os mesociclos mais fortes praticamente dobraram de tamanho. Em outras palavras, o segredo não foi correr mais vezes, foi tornar cada ciclo de treinamento mais robusto, mais consistente e mais sustentável. Quando observamos os resultados das provas, os volumes anuais, a frequência de treinos e agora os picos de mesociclos, fica evidente que os melhores momentos da trajetória do Laerte não foram construídos por períodos isolados de treinamento intenso. O que aparece ao longo praticamente de 20 anos é uma combinação rara de regularidade, progressão gradual e capacidade de sustentar cargas relevantes de treinamento por longos períodos. Os mesociclos entre 60 e 80 km semanais não surgem como eventos excepcionais, mas como consequência natural de uma rotina consolidada, sustentada por semanas consecutivas de treinamento consistente. Talvez esse seja o principal ensinamento emergente da análise dessas 955 semanas de treino. A performance não foi resultado de alguns grandes ciclos, mas de repetição disciplinada de bons ciclos ao longo de 2 décadas. O diferencial do Laerte nunca foi um treinamento extraordinário, foi a extraordinária capacidade de repetir o treinamento ordinário durante 20 anos. E isso tem um valor enorme para corredores amadores, porque torna o caso dele replicável. A mensagem implícita não é treine como um profissional, mas permaneça treinando por tempo suficiente para que a consistência faça seu trabalho. Nenhum dos números que acabamos de ver individualmente impressiona tanto quanto o conjunto. Um corredor pode fazer 1 ano de 4 treinos por semana, pode fazer uma temporada com picos de 70 km semanais, pode correr uma maratona, mas repetir isso durante 2 décadas é algo completamente diferente. Por isso, ao longo da análise, o Laerte deixa de ser apenas um corredor que correu bem, ele passa a representar um conceito que trabalhamos frequentemente por aqui, a consistência como habilidade. Muita gente trata a consistência como característica de personalidade ou motivação. Os dados do Laerte sugerem consistência como uma competência desenvolvida ao longo do tempo, construída pela repetição de escolhas adequadas. E talvez seja justamente por isso que a trajetória dele seja tão valiosa para ser estudada. Não porque ela mostra o que fazer durante uma semana perfeita, mas porque mostra o que acontece quando semanas suficientemente boas são repetidas durante 20 anos. E antes de encerrar, eu quero te fazer um pedido. Se você conhece algum corredor que vive procurando atalhos, que fica pulando de método em método, ou que acredita que evolução vem de soluções milagrosas ou rápidas, compartilha esse vídeo com ele. Os dados que acabamos de analisar mostram algo que vale mais do que qualquer planilha ou estratégia da moda. Os resultados são construídos pela consistência ao longo do tempo. E se essa história do Laerte te trouxe algum aprendizado, alguma reflexão ou inspiração para os seus próprios treinos, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais corredores que querem evoluir de forma inteligente e sustentável. E se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana tem conteúdo sobre treinamento, performance, planejamento, mentalidade e tudo aquilo que realmente faz diferença na evolução do corredor. Nos vemos no próximo vídeo e bons treinos!